sabendo que tudo estava concluído para que essa escritura se cumprisse, disse Jesus: tenho sede. E estava ali uma vasilha cheia de vinagre, então embeberam uma esponja nela, colocaram uma esponja na ponta de um caniço de sopo, e ergueram até os lábios de Jesus. Tendo provado, Jesus disse: está consumado. Em grego, tetelestai. E com isto, curvou a cabeça e entregou o seu espírito. Eu gostaria que você fechasse seus olhos por um momento. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo teu amor, pelo teu sacrifício, mas obrigado pela tua ressurreição. Eu sei que a sua morte foi o momento que toda a eternidade parou. O Senhor fez aquilo que ninguém podia fazer. O Senhor pagou um preço que ninguém podia pagar. Digno é o Cordeiro, porque fostes morto e compraste para Deus povos de toda tribo, raça, língua e nação. O que o Senhor fez, ninguém poderia fazer, Jesus. Tua palavra mesmo diz que poderíamos morrer por aqueles que amamos, mas não como o Senhor, que morreu por todos de uma só vez. A tua morte fala do amor inesgotável, infalível, inalcançável amor. Mas a tua ressurreição fala do teu poder sobre as nossas vidas. Hoje nós celebramos o poder de Deus que ressuscitou o Senhor do meio dos mortos. Recebemos, Senhor, celebramos e reconhecemos que o Senhor é aquele que está sentado à direita do Pai, e debaixo do teu nome não há, acima do teu nome não há nenhum outro nome, nem na terra, nem nos céus e nem debaixo da terra. Todos os governos e poderes estão submetidos debaixo dos teus pés, Jesus. Quem se comparará com o Senhor? Quem se levantará e será como o Senhor? Ninguém, Jesus. Hoje nós reconhecemos que o teu nome está acima de todos os outros nomes, Jesus. Acima das doenças. O teu nome está acima do câncer. O teu nome está acima, Senhor, do divórcio. O teu nome está acima das depressões da vida. O teu nome está acima das drogas. O teu nome está acima de qualquer inimizade, de potestade, de demônios, de principados. O teu nome está acima de todas as coisas, Senhor. Não há nada, não há ninguém que possa se comparar com o Senhor, Jesus. Nós reconhecemos, Senhor, que fostes morto, mas ao terceiro dia, para a glória de Deus, o Senhor ressuscitou, e está vivo, e está vivo, e está vivo, e está vivo. Para toda a eternidade o Senhor está vivo. Assentado à direita do Pai, o Senhor está vivo. O Senhor ressuscitou e aos olhos de testemunha caminhou no meio dos homens e se ascendeu aos céus. O Senhor está vivo. E um dia voltará para nos buscar. E um dia voltará para nos buscar, Jesus. Mas até lá, nos alegraremos. Porque todo escrito de dívida que se consistia em ordenanças, o Senhor rasgou e cravou na cruz do Calvário. E humilhou os inimigos que lhes era contrário. Obrigado, Jesus, por amor inesgotável, por um poder inigualável, por uma autoridade que se ascendeu a todas as alturas. Obrigado por ser o nosso único e suficiente Salvador. Nós aplaudimos o teu nome nesse momento, Jesus, e reconhecemos a tua grandeza sobre todos nós. Aleluia, 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 aleluia.
Você pode dizer um aleluia, aleluia? Dá uma cutucada no seu irmão e fala, você pode gritar mais alto? Pode? Pode? Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Vamos aplaudir o Senhor! Hoje é Páscoa. Semana passada nós começamos a falar dessa palavra tetelestai e eu pretendo acabar falando sobre ela hoje. Mas hoje eu quero fazer um caminho contrário do que eu fiz semana passada, porque semana passada nós falamos do efeito do tetelestai. Se você não estava aqui semana passada, eu te aconselho, vai no YouTube, essa palavra está gravada e eu tenho certeza que vai edificar a sua vida. Mas hoje o nosso caminho vai ser um caminho um pouco diferente do que foi semana passada, porque hoje eu quero fazer o caminho da redenção. O caminho que fez Jesus chegar na cruz, aquela semana fatídica, mas gloriosa, que fez Jesus chegar à cruz do Calvário, e ali morrer e se entregar por nós, para que Ele pudesse ressuscitar. Nós sabemos que a maior declaração de amor que aconteceu na terra, não foi feita, segundo os poetas, nas ruas pedregosas, onde foi escrito Romeu e Julieta, estou tentando lembrar o nome da cidade, ou muitas vezes nas cidades românticas da Itália, em Veneza, nos Alpes suíços. A maior declaração de amor não foi escrita nesses lugares. A maior declaração de amor, na verdade, não foi nem feita por um homem para uma mulher, um homem apaixonado, uma mulher apaixonada, que fez um discurso emblemático, não. A maior declaração de amor já feita na terra, foi feita com suor, com lágrimas e com sangue. Talvez você possa tentar dizer para as pessoas que você a ama, eu te amo, esposa, você é tudo na minha vida, e você se entregar de amor por essa pessoa, mas nunca vai superar o que aconteceu naquele dia fatídico. Talvez você pense, não, mas Jesus, Ele morreu na cruz, e aquela cruz era um lugar, o Calvário. Talvez você não saiba, mas o Calvário era um morro feio, insignificante, pequeno. Talvez você pense que o Calvário era um lugar, um jardim, não. Ou um lugar alto como Ibituruna, naquele lugar, essa montanha majestosa que nós temos na nossa cidade. Não, era um lugar feio. Calvário parecia com caveira, por isso que é Calvário, caveira é Calvário. A palavra Calvário vem de caveira, de Gólgota, no grego. Um lugar feio, pequeno, um morro insignificante. Para você ter ideia, hoje o Calvário é tão insignificante que hoje eles construíram uma rodoviária de ônibus velho para muçulmano pegar ônibus. Mas esse lugar em específico foi feita a maior declaração, porque não foi feita com flores, com ouro, mas com sangue, com lágrimas, com suor. E talvez você me pergunte, falou assim, mas essa declaração de amor na cruz, eu não consigo me sentir amado. E talvez você não entenda isso, porque na Bíblia não está escrito em nenhum momento um versículo que diga, eu te amo. Dá uma olhada para quem está do seu lado, diga para ele, eu te amo em Jesus, eu te amo. Mas biblicamente não tem um versículo de Jesus dizendo, eu te amo. Porque o eu te amo de Deus é diferente do seu e do meu. Porque o eu te amo seu pode ser por palavras, mas o eu te amo de Jesus foi Ele exposto sangrando na cruz, para que o céu dissesse para você, eu te amo. O céu te ama, o seu Pai te ama, não porque Ele disse que te ama, porque Ele se entregou por um amor sacrificial. Ele se entregou sem pensar, sem medir. Ele se entregou porque Ele te amou, Ele se expôs, para que você pudesse viver a vida que você vive agora. E talvez você diga, mas eu não me sinto amado ainda. Uma pessoa já se perguntou, como eu posso me sentir mais amado por Deus? O que eu farei para me amar mais a Deus? Não tem como você amar mais a Deus sem conhecer o amor de Deus por você.
A resposta de como amar mais a Deus é conhecer mais a Deus, conhecer mais sobre o que Ele fez por você. Quanto mais você conhece sobre o que Ele fez por você, sobre o preço que Ele pagou, mais você consegue olhar para Ele e dizer: como eu sou capaz de viver a minha vida sem andar do lado desse homem que morreu por mim. C.S. Lewis, um dos autores mais célebres, ele disse que o Evangelho, ele não é uma ideologia a ser vivida medianamente, porque se o Evangelho é verdade, ele deve ser a coisa mais importante da sua vida. Se o Evangelho é mentira, tem que ser desconsiderado. O que o Evangelho não pode é ser uma medíocre dosagem na sua vida, porque se ele é real, se Jesus realmente morreu na cruz, então ele tem que ser a coisa mais importante que a sua vida precisa celebrar todos os dias. E talvez a gente viva a nossa vida sem enxergar ou sem perceber o preço de sangue que Jesus pagou por mim e por você. Esse discurso, talvez hoje nas igrejas, eles tenham sido um discurso menos falado. Não falamos mais sobre a morte, sobre o preço de sangue, porque essas palavras no coração do homem, ele gera reflexão, introspecção. Isso gera na gente um confronto interno, e a gente está acostumado a ouvir mensagens que nos alegram e nos motivam para a nossa semana. Eu vim na igreja para recarregar minhas energias para a semana. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Sabe quem fazia isso? Aquela mulher que ia ao poço de Jacó, até o dia que ela conheceu Jesus. Jesus disse: se você me conhecer, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Eu quero profetizar sobre a sua vida hoje, que você chegou aqui para recarregar energias, mas você vai sair daqui jorrando rios de águas vivas dentro de você. Rios de águas vivas brotarão, fluirão do seu interior, porque quando você conhece a pessoa mais importante do universo, não existe nada igual do que andar com essa pessoa. Não quero te causar nenhum tipo de incômodo essa noite que não seja pelo Espírito Santo. Mas algumas coisas que vão ser faladas podem te chocar, e eu quero que isso aconteça. Mas eu peço ao Espírito Santo que Ele possa dosar tudo isso, para que você saia daqui não com medo. A ideia não é você sair daqui com medo, a ideia é você sair daqui apaixonado. Amém? Eu quero voltar no tempo um pouco, e eu quero voltar para uma semana antes de Jesus morrer na cruz. E eu quero contar essa história, que talvez você já conheça, mas você nunca se atentou aos detalhes, mas eu quero te contar essa história de novo. Um domingo antes de Jesus ressuscitar, a semana mais importante da face da terra, Jesus entra em Jerusalém. Lá vem Jesus montado no seu jumentinho. Lá vem Jesus sendo celebrado, e vem Jesus andando, e as pessoas gritando: Hosana, Hosana nas alturas. Lá vem Jesus, para que isso cumprisse a palavra do livro de Zacarias. Vem Jesus, montado em seu jumentinho, o Rei dos Reis entrando pela porta, e as pessoas gritando: glória a Deus nas alturas, seja bem-vindo Messias. Talvez as expectativas das pessoas naquele momento fosse: chegou aquele que vai tirar a opressão de Roma do meio do povo de Deus. Lá vem Jesus, montado no seu jumentinho, e a multidão gritando: Hosana. Mas as mesmas pessoas que gritaram Hosana, foi as mesmas pessoas que gritaram: crucifica-o. Hoje nós vivemos numa sociedade onde as pessoas estão muito preocupadas com a multidão. E eu vou te dizer uma coisa: até Judas tinha uma multidão. Cuidado quando você se apega àquilo que a multidão está fazendo, ou quando você vive a sua vida pautado naquilo que a multidão te aprova ou te reprova. Não são as multidões que moveram Jesus, nem para entrar em Jerusalém e nem para ir para a cruz, porque ele sabia que a mesma multidão que gritou Hosana era a mesma multidão
que sacrificaria ele na cruz do Calvário. Entra Jesus montado no seu jumentinho, e a história diz que ele entra e ele vai ao templo. Quando ele chega no templo, ovacionado por uma cidade, ele olha para as bancas de cambistas, homens vendendo sacrifício. Talvez você não saiba, mas um sacrifício, ele deveria ser preparado com 1 ano de antecedência. O homem deveria pegar o seu cordeiro, separar do rebanho, cuidar desse cordeiro por 1 ano, para que ele pudesse pegar esse cordeiro que ele se apegou emocionalmente e levar para ser sacrificado. O intuito do sacrifício era gerar quebrantamento no coração dos homens. A Bíblia diz no livro de Deuteronômio, quando alguém morasse muito longe de Jerusalém, ele poderia pegar o seu cordeiro, cuidar dele, vendê-lo perto da sua casa, pegar o dinheiro, chegar no templo e comprar um outro. Eles entraram, eu acho que aqueles cambistas eram até meio que advogados, eles entraram na brecha da lei e começaram a vender cordeiro. Fala assim dos advogados não, né? Eu falo isso porque minha mulher é advogada, então eu posso falar. Brincadeira. Eles entram na brecha da lei, e eles começam a vender cordeiros na porta do templo. Só que as pessoas chegavam para sacrificar sem o vínculo emocional. Eles já não tinham mais quebrantamento para apresentar, era simplesmente um protocolo. Você conhece alguém que vem na igreja todos os domingos e não muda de vida? Dá uma olhada para o seu irmão, dá um sorriso para ele. Você conhece alguém que vai na igreja todos os domingos, mas a vida dele não muda? Eram as pessoas que chegavam no templo, compravam seus cordeiros, cumpria-se o protocolo. Jesus sabia disso. Então vem Jesus, montado no seu jumentinho, entra perante o templo, vê aquelas coisas, passa a mão num chicote e sai quebrando tudo. A multidão que ovacionava eles, porque talvez você pense que eles jogavam ramos. Não, ramos era para quem não tinha uma túnica. Hoje eu vim de túnica. Arrancava a túnica, arrancava a roupa, a peça mais cara do seu look, arrancavam elas, jogavam para que Jesus passasse. Aqueles que não tinham, que eram pobres, pegavam ramos de palmeiras e jogavam para que Jesus passasse. Aquela multidão que ovacionava Jesus, vê Jesus derrubando as bancas e dizia: uau, é agora! Vai acontecer, Ele está revirando tudo, e tudo vai virar do avesso, Roma vai cair. Jesus chega, derruba as bancas, sai dali, e depois disso ele vai celebrar a ceia com seus discípulos. Interessante que Jesus, ele pega o pão, é sexta-feira, é quinta-feira, Jesus reúne os seus discípulos num lugar preparado, mesa posta, ele começa a comer com os seus discípulos. Num dado momento ele se levanta, pega uma toalha, pega uma bacia e começa a lavar os pés dos seus discípulos. Pedro diz: ei, você não vai lavar meu pé não, Senhor. O Senhor é muito importante para lavar pé. Você que estava aqui sexta-feira sabe o que eu estou dizendo. Mas Jesus disse: se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. E Pedro então diz: então lava a minha cabeça, me lava por inteiro, porque eu quero ser todo seu. Ele falou: não, Pedro, calma. Basta lhe lavar os pés e está suficiente. A Bíblia diz que ele lava os pés dos seus apóstolos. Ele começa a sentar, pega o pão, parte, diz: a partir de agora, vocês não vão mais comer o ceder, que é essa refeição. Mas agora, quando se lembrarem do que a Páscoa é, vocês vão se lembrar de mim, porque esse é o meu corpo e esse é o meu sangue. E vocês vão comer e beber em memória de mim até o dia que eu voltar. A Bíblia diz que Jesus parte o pão, molha no vinho
e dá a Judas, aquele que havia de traí-lo. Sabe o que a Bíblia diz? Que Judas, no mesmo instante que come do pão, o diabo entra nele. Jesus dá o pão para o abençoado, e o diabo entra nele na mesma hora. Sabe o que a gente aprende? Que a nossa motivação diante da ceia do Senhor vai revelar quem vai com a gente para a casa da nossa alma depois da ceia. Por isso Paulo diz, façais um exame, porque se a sua motivação em cear for errada, quem vai com você para casa não é Jesus não, é o diabo. Jesus molha o pão, dá na boca de Judas, e diz, vai fazer o que você tem que fazer. Judas sai para traí-lo. Jesus dá as últimas instruções. A Bíblia diz que Jesus dá as últimas instruções e canta um hino. Nós cantamos umas 5 músicas aqui hoje, não foi? 6 músicas. Como é bom cantar o Senhor, não é verdade? Hoje é Páscoa, todo mundo feliz. Quem batizou trouxe a família. Eu imagino você que é da família de alguém que batizou. Talvez você conhecia esse homem, essa mulher antes de se batizar. Você podia pensar, para esse homem não tem jeito. Aí você vê esse homem se batizando, essa mulher se batizando hoje. Você fala, uau, o que Jesus é capaz de fazer. Então eu vou celebrar e eu vou cantar, porque Jesus pode tudo. Cantar um hino no meio de um milagre é muito fácil, não é, irmão? É ou não é? Cantar um hino a caminho da sua vitória é muito fácil, é ou não é? Cantar um hino enquanto você clama é fácil. Eu quero ver cantar um hino indo para a cruz. Jesus canta um hino e vai para a cruz. E ele sabia o que estava acontecendo ali. Adoração não é o sentimento no qual você adora. Adoração é quando você adora em detrimento das circunstâncias. A adoração de Jesus não foi o hino foi a manifestação daquilo que estava dentro dele. Ele sabia que ainda que ele fosse para a cruz, a vontade do Pai era melhor do que a vontade dele. Amém? Está aqui comigo? Jesus junta seus discípulos, é quinta-feira à noite, e ele leva para um lugar chamado Monte das Oliveiras. Reúne eles lá no jardim do Getsemane. Getsemane, a palavra Getsemane significa o lugar da prensa das oliveiras. O lugar onde colhia-se, e até hoje esse lugar existe em Jerusalém, lugar onde se retira as azeitonas, coloca-se numa pedra arredondada, e ali passa-se como um moinho, e ali o azeite extraído começa a sair das azeitonas. Um lugar onde o peso do pecado caiu sobre Jesus. A opressão era terrível. Jesus, a Bíblia diz que Jesus sua sangue. Segundo o relato do livro de Lucas, que era médico, Jesus começa a suar sangue, e isso chama a atenção dos discípulos. A ciência diz que quando a pressão é muito grande no coração de um homem, quando um homem não consegue enxergar saídas e o seu emocional está no nível crítico, os seus poros dilatam, é chamada de hematidose. E o corpo começa, junto com o suor, gotejar gotas grossas de sangue. Esse é Jesus no Getsemane. Jesus não sangrou no Calvário por você. Jesus já tinha sangrado no Getsemane por você. Ele já estava sangrando antes da cruz, ele já estava sangrando por você. Nas suas orações, ali ainda no jardim do Getsemane, Jesus faz uma oração emblemática. Ele diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Talvez você pense que
Jesus estava quase desistindo, não. Em momento nenhum Jesus estava desistindo de mim, de você. Talvez o único momento que Jesus possa ter um discurso de reclamação na cruz é quando ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparastes? Jesus não orou para que o cálice da cruz fosse passado dele. Jesus não orou para que o cálice do martírio fosse passado dele. Jesus não desistiu porque seria açoitado, manietado, preso, humilhado. Não, Jesus não desistiu por causa disso. A única coisa que fez Jesus reclamar era: Pai, eu não quero ir sem a tua presença. Eu não quero ir se o Senhor não estiver comigo. Porque ali, naquele lugar, quando Deus olhava para Jesus, Ele enxergava o negro. Enquanto Jesus chorava e suava gotas de sangue, o Pai olhava e Ele estava me enxergando. Sabe para quê? Para que quando hoje Ele olhe para mim, Ele enxergue Jesus. Para quando Ele olhe para você, Ele não veja você, Ele veja Jesus brilhando dentro de você. E talvez você não saiba, mas ali algo começa a acontecer. É quinta-feira, Jerusalém está lotada de gente. Lá vai agora não Jesus no seu jumentinho, mas vem Judas com a sua multidão, descendo o vale de Cedron, entrando no jardim do Getsêmani. Lá vem Judas com uma população 5 vezes maior em Jerusalém, porque Páscoa era a festa mais importante do calendário. Jerusalém estava lotada de gente, e lá vem Judas com a sua multidão. Judas entra no jardim do Getsêmani e encontra o seu amigo, o seu mestre, com o rosto ensanguentado, e dá um beijo nele. Jesus olha para Judas e diz: a que viestes, meu amigo? A que viestes? É como Jesus estivesse dizendo: ei, eu ainda tenho um caminho para você. Você ainda é o meu amigo. Talvez vocês já devem ter lido no sábado de Aleluia, acho que é sábado de Aleluia, eles malham Judas. Eu não sei se aqui em Valadares faz mais isso. Tem muitos anos que eu não vejo mais malhar o Judas nas ruas. Mas eu quero te dizer uma coisa. Se Judas naquele momento que ele tivesse caído em si, a Bíblia diz que ele caiu em si. E quando ele cai em si, a Bíblia diz que ele vai a Anás e Caifás, ele vai lá devolver as moedas. Se aquele homem tivesse se arrependido e ido até Jesus, o que você acha que poderia ter acontecido? O que você acha que poderia ter acontecido? Que um homem que passou pelo mais profundo pecado tivesse ido a Jesus, o que teria acontecido com aquele homem? Sabe o que eu acho que tinha acontecido? A mesma coisa que aconteceu com o ladrão da cruz. Tinha encontrado salvação. Mas ele vai para a religião, ele vai para os sacerdotes, ele vai tentar desfazer aquilo que só Jesus pode desfazer. E você sabe o que acontece. Jesus é imergido numa confusão, numa mini rebelião da multidão de Judas. Paus e pedras, espadas são sacadas, uma rebelião, uma insurreição começa a acontecer com o povo de Jesus. Um homem que estava vestido com um pano branco sai correndo, pegam no pano desse homem, esse homem sai pelado, Jerusalém afora. Prendem Jesus, manietam ele. Enquanto ele está sendo manietado, a Bíblia diz que Pedro arranca a espada, corta a orelha de Malco, e Jesus, sendo amassado por aquela multidão, pega a orelha de Malco do chão, vai na cabeça dele, coloca no lugar e restaura a orelha de Malco.
Jesus disse: eu estava com vocês ontem. Ontem eu estava com vocês, para que vocês estão vindo com pau e pedra? Pedro disse: eu vou lutar. Jesus disse: não, Pedro, não é por aí esse caminho não. Deixa que prenda. Jesus é preso. É levado a um calabouço na casa de Anás e Caifás. Lá, 71 homens estão esperando Jesus para julgá-lo segundo a tradição judaica. 71. Começa um julgamento pela madrugada de quinta para sexta. Jesus é espancado, esbofeteado, Jesus é cuspido. Eles não mataram Jesus porque eles não tinham poder para matar Jesus. Mas a Bíblia diz que quando o dia clareia, eles pegam Jesus e levam a Pôncio Pilatos. E diz: a gente quer que mate ele. Pilatos, a Bíblia diz isso em Mateus capítulo 27, verso 19. Pilatos sabia que eles estavam entregando Jesus por inveja. E Pôncio Pilatos começa a interrogar Jesus. Não acha nele nenhuma condenação. Mas ele descobre que Herodes está na cidade. Pôncio Pilatos era o governador da Judéia. E Jesus nasceu na Galileia. E o governador da Galileia, que era Herodes, estava na cidade. Então Pôncio Pilatos, para se esquivar, ele diz: eu não tenho responsabilidade com esse homem, ele não tem pecado, mas se vocês querem condenar, leva para Herodes. Eles batem em Jesus. Levam Jesus a Herodes. Herodes começa a interrogar Jesus. Sabe o que Jesus, segundo a Bíblia, diz? Nenhuma palavra. Herodes diz: eu não tenho nada contra esse homem, devolve ele, porque ainda que ele seja da minha jurisdição, ele está em solo de Jerusalém, isso é problema de Pôncio Pilatos, leva ele para lá. Enquanto Jesus está voltando, apanhando, a mulher de Pôncio Pilatos diz para ele: eu sonhei com esse homem a noite inteira, não põe a mão nele, porque ele é um homem justo. A Bíblia está dizendo isso. A mulher de Pôncio Pilatos falou: pelo amor de Deus, não põe a mão nesse cara, eu sonhei com ele. Mas Pôncio Pilatos não tinha nada o que fazer. Pôncio Pilatos, para acalmar o povo, ele descobre que existe uma lei que na Páscoa um prisioneiro deveria ser solto. Então ele manda investigar quem é o pior dos piores. Chama-se Barrabás. Barrabás estava entre o lugar do julgamento. Barrabás estava aproximadamente 500 metros de distância, preso. Chamava a Fortaleza de Antônio, o lugar onde Barrabás provavelmente estava preso. E a multidão ali aglomerada querendo matar Jesus diante de Pôncio Pilatos. Pilatos faz a seguinte pergunta: quem vocês querem que eu solte? Jesus ou Barrabás? Adivinha o que a multidão gritou? Barrabás, Barrabás, Barrabás. E Pôncio Pilatos diz: o que eu faço então com esse homem? Crucifica-o, crucifica-o. É óbvio que Barrabás estava numa distância que ele não conseguiria ouvir o que Pôncio Pilatos falava, mas a multidão ele ouvia. Eu imagino Barrabás no seu cárcere ouvindo: Barrabás, Barrabás, crucifica-o. Barrabás, a Bíblia chama ele de salteador e assassino. Ele merecia. Ele devia pensar na sua cela: para mim, game over, acabou, estou morto, estão me mandando para a cruz, mas tudo bem, é isso que eu mereço. Barrabás só não sabia que alguém também estava tomando o lugar dele naquele dia.
Pilatos, então, com a decisão, só precisava mandar Jesus para a cruz. Era fácil, era só mandar Jesus para a cruz. Mas como ele já não tinha escapatória e não queria fazer isso de imediato, ele faz de Jesus um espetáculo. Ele manda Jesus para a fortaleza de Antônia para ser açoitado. A palavra açoite é quarentena, e uma quarentena, a gente passou por isso, é o espaço de 40, todo açoite era 40 menos 1. Então 39 chibatadas foram dadas em Jesus naquele dia. Talvez você possa pensar, mas como que isso aconteceu? Existia um tronco, irmão, existia um tronco. Eles encostavam Jesus pela cintura e amarravam suas mãos e amarravam seus pés. Jesus ficava nessa posição. Tiravam dele a roupa. E eles pegavam uma ferramenta chamada azorrague, um chicote, que tinham 3 ou 5 tiras de couro, e nas suas pontas, pedras, ossos ou chumbo. O açoite que Jesus tomou não era para castigá-lo. O açoite que Jesus tomou foi para matá-lo. Jesus apanha por 39 vezes. Sendo isso não suficiente, eles pegam uma túnica de algodão, provavelmente, e nas feridas, porque aonde o azorrague batia e doía, aonde os ossos batiam e cravavam na carne, aquele lugar eles puxavam e arrancavam pedaços. Jesus agora não está só suando sangue, Jesus está completamente ensanguentado. Eles pegam a túnica de um homem ensanguentado, jogam por cima dele para dizer que eram as vestes do rei de Israel. Colocam na mão dele um caniço, um pedaço de cana na mão. Pegam uma coroa de espinhos. Só que a circunferência da coroa de espinho era menor do que a cabeça de Jesus. Eles colocam na cabeça de Jesus, pegam o pau que estava na mão de Jesus e começam até entrar na cabeça de Jesus. Lá vem Jesus agora martirizado, machucado. O sangue começa a secar. E talvez você pense que Jesus morreu com aquela túnicazinha. Não, ele morreu pelado, arrancaram aquilo. Então eles pegam Jesus, o homem que se dizia rei, e levam de volta para Pôncio Pilatos. Para que então Pôncio Pilatos pudesse dizer para o povo: olha, tá bom, é suficiente, ele já está castigado. Eles dizem: crucifica-o. Então Pôncio Pilatos faz aquela emblemática ação. Ele pega uma bacia de água, logo o homem que uma noite anterior tinha lavado os pés, agora alguém por ele lava as suas mãos. Quantas vezes nós lavamos as nossas mãos para Jesus? Pastor, como eu posso lavar as minhas mãos por Jesus? Quando nós somos indiferentes com o nosso pecado em relação àquilo que Ele fez por nós. Quando você diz: mas é só algo que eu faço, que eu não consigo mais largar, faz parte de mim, eu sou assim. A Bíblia diz que quando você faz isso, você leva ele de volta para a cruz. Como nós lavamos as mãos por Jesus, logo Ele que lavou os nossos pés. Quando vivemos uma vida rasa, quando não levamos em consideração aquilo que Ele fez por nós, Jesus é aquele que lava os pés, Pilatos o que lava as mãos, porque o contrário de amor que lava os pés, é a indiferença de quem lava as mãos.
O contrário do amor não é o ódio. O contrário do amor é a indiferença. Jesus pega a sua cruz e começa a subir a via dolorosa, machucado, cansado, humilhado. Jesus carrega a sua cruz e a minha cruz. Lá vai Jesus não montado no seu jumentinho, gritando hosana, mas lá vai Jesus com a sua cruz pesada, se arrastando para conseguir chegar no Gólgota. A Bíblia diz que os soldados vêm e dizem, ele não vai conseguir. Então eles chamam Simão Cirineu. Simão, nome familiar para a gente. Simão, aquele discípulo que disse, eu nunca vou deixar você morrer. O Simão que abandona. Me aparece um Simão que ajuda Jesus. Eu quero que você olhe para o lado, e eu quero que você olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim, quando um Simão se virar contra você, Deus vai levantar outro Simão para te ajudar. Jesus caminha, e isso é 8:30 da manhã, e está Jesus caminhando ensanguentado, humilhado, cuspido, sozinho. E aí ele chega no Gólgota. Jesus é pregado na cruz. Eu disse semana passada, as pessoas acham que Jesus foi pregado pela palma da mão, mas se você parar para pensar, o peso do corpo poderia rasgar a palma da mão. Jesus não é pregado pelas mãos, Jesus é pregado por esse lugar, por esse perto do seu punho. Jesus é pregado aqui. A história diz que pregos de 12 centímetros cravaram as mãos de Jesus. Pregos de 30 atravessaram seus 2 pés. E isso é 9 da manhã. Mas Jesus só vai morrer ao meio-dia. Jesus não morre porque está cansado. Jesus morre porque o seu corpo estava pesando, os seus pulmões começam a inchar, a água começa a entrar dentro dos pulmões, as coisas começam a ficar mais difíceis, o ar fica mais rarefeito, ele já não consegue mais puxar o ar. Então se cumpre a palavra de Isaías. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós consideramos castigado por Deus, por ele afligido e oprimido, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós, tal como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, afligido, contudo, ele não abriu a boca. Como um cordeiro levado ao matadouro, como uma ovelha diante dos seus tosquiadores, ele ficou calado. E ele não abriu a sua boca. Esse é Jesus, que está na cruz, e diz, há poucos momentos antes de morrer, tetelestai, está consumado, eu senti todo o que precisava, eu paguei o preço. E talvez você diga, foi no calor do momento. Não, Jesus escolheu muito bem essa palavra, ele sabia que essa palavra iria gerar um impacto em quem ouvisse. Jesus não falou isso por acaso. Para que você saiba, Jesus falava grego, hebraico, Jesus falava aramaico, e Jesus tinha noções de latim. Jesus era poliglota, porque Jesus usaria uma palavra grega se ele estava em território israelense, judaico. Ele usa tetelestai porque tinha uma única razão. Ainda na cruz ele pensou em nós. E eu vou te dizer por quê. Porque essa palavra tetelestai, ela é usada em alguns contextos da cultura de Jesus. A primeira coisa, o primeiro tipo de pessoa que usa tetelestai são os servos. Quando um senhor mandava um servo dele e dava uma ordem para ele, e dizia, vai e faça o que eu estou te dizendo, e o seu servo cumpria essa ordem, ele voltava para se apresentar para o seu senhor, e a palavra que ele dizia sobre a missão era,
a missão está cumprida. Senhor, a missão que o Senhor me comissionou está cumprida. Sim. Filipenses capítulo 2, verso 6, ele diz que Jesus não quis se colocar como Deus, ele não se usurpou a ser como Deus, mas ele se esvaziou em forma de servo e foi fiel até a morte, e morte de cruz. Jesus era servo que veio cumprir uma missão, e quando ele grita, tetelestai, ele está dizendo para o Pai, Pai, eu cumpri a missão, eles são agora nossos, o preço está pago por eles. Artistas, quando pintavam a sua obra, e eles achavam que tinha acabado, a história diz que eles davam 2 passos para trás para contemplar a sua obra, e quando eles achavam que ela estava pronta, eles diziam, a obra está pronta. Mas aqueles artistas faziam com tinta. A obra que Jesus pintou na Calvário foi com o seu precioso sangue. Fala para quem está do seu lado, você é a poema de Deus. Você é a obra de arte de Deus. Jesus morreu para que você fosse exatamente aquilo que Ele sonhou que você fosse. Os sacerdotes também falavam tetelestai. Quando um homem pegava seu cordeiro e levava ao tabernáculo para ser sacrificado, o sacerdote pegava aquele cordeiro, degolava ele, tirava as suas entranhas, pegava o cordeiro, colocava no altar, que era uma churrasqueira grande. E quando aquele fogo começava e o cordeiro começava a assar, e a carne estava assada, estava pronta, e já não tinha mais o que fazer, porque todo o ritual estava pronto, o sacerdote olhava para o ofertante e dizia, o sacrifício está pronto. Hebreus diz, nunca mais você precisa apresentar um sacrifício para Deus, porque o Cordeiro de Deus foi sacrificado em nosso lugar. O preço pela remissão dos nossos pecados está pago. Você pode dizer um amém? Mercadores, homens de negócios, também falavam tetelestai. Quando alguém pegava um dinheiro emprestado ou fazia uma dívida, eles faziam um documento. Arqueólogos até hoje, escavando, já descobriram esses documentos. Eles faziam um documento de dívida. O documento não era nota promissória, a gente conhece como nota promissória, mas naquele tempo chamava-se escrito de dívida. Então eles escreviam, e ali eles guardavam esse documento, que era a dívida do seu credor. Quando o credor pagava a conta, eles iam resgatar o escrito de dívida. Por isso que Paulo diz que o nosso escrito de dívida foi rasgado e pregado na cruz, porque Ele pagou o preço por nós. Então, as pessoas iam aos seus credores, pagavam uma conta, e ali eles pegavam o escrito de dívida deles. Porém, eles precisavam de algo que não fosse o escrito de dívida. O seu credor precisava escrever. Sabe o que as pessoas faziam com esse escrito de dívida, escrito tetelestai? Eles pregavam na porta de casa. Pá! Aquele mundo, as pessoas que diziam que eu estava devendo, está aqui, está pago, eu paguei a conta, eu não devo nada para ninguém. Se um dia eu fui devedor, agora eu não sou mais, está aqui o documento. Acabou, eu não devo mais nada para ninguém. Amém? Você não deve nada para o diabo mais. Você não deve mais nada para o diabo. As culpas que te cercam já não são mais legítimas. Alguém pagou o preço pelo seu pecado, e você hoje é livre para viver debaixo da remissão que Jesus te ofereceu na cruz do Calvário. Amém? A última pessoa que falava tetelestai naquela cultura eram os escravos.
Na cultura judaica, um homem poderia ser escravizado se não pagasse uma dívida, mas ele poderia ser escravizado por somente 6 anos. No 7º ano, ele tinha que ser solto. Porém, quando esse homem era escravizado, o dono dele fazia um furo na orelha dele. Eles usavam brincos. Os escravos eram homens de orelhas furadas. Depois de 6 anos, o brinco era retirado, porque agora ele estava livre. Então o homem que outrora foi escravizado, sai da sua escravidão, e agora ele é livre. E aí ele vai procurar um emprego. Ele chega num lugar para pedir emprego, e a primeira coisa que eles olham, adivinha o que é? Adivinha o que as pessoas olhavam? Ah, seu fujão, eu vou te dar um couro de devolver para o seu dono. Ele já não era mais escravo, mas tinha marcas do seu passado, que dizia que ele era. Sabe o que eles faziam? Quando eles eram soltos, o dono deles, o credor, dava um documento. Quando alguém dizia, você é escravo, você está solto, você deveria estar preso, ele tirava o documento do bolso. Adivinha o que estava escrito no documento? Você está falando do meu passado. O que eu fui, eu não sou mais, porque a minha dívida foi paga. Não tem nada mais que pesa sobre mim. Tudo o que pesava sobre mim, está aqui o documento, ó. Você acha que eu sou escravo porque você está vendo o meu passado? Eu tenho algo que prova que eu não sou mais aquilo que eu fui. Eu fui salvo, eu fui pago, eu não tenho mais dívidas com ninguém. O meu pecado foi perdoado, a conta está paga. O grito na cruz não foi um grito sem intenção. O grito na cruz foi, ei, lembrem-se do que eu fiz por vocês. Lembrem-se que vocês não são mais escravos do passado. Lembrem-se que vocês não são mais devedores de absolutamente nada. Tudo foi pago na cruz por mim. E hoje, 1 Coríntios capítulo 12, nós estamos crucificados com Jesus. Já não vivo mais eu, as coisas velhas se passaram. Tetelestai, a sua conta foi paga, e você hoje pode viver de acordo ao documento que Jesus te entregou. Você não precisa mais viver aquilo que o seu passado diz que você tem que viver. Hoje, seu pecado foi perdoado. Aleluia. A cruz não foi um lugar de você olhar para Jesus e dizer, eu te amo porque o Senhor morreu por mim. A cruz é um lugar para você reconhecer que tudo o que você devia, acabou. Acabou. Você é livre para recomeçar a sua história se você quiser. Se você recebe isso, eu quero que você aplaude o Senhor Jesus essa noite. Quero te convidar a ficar de pé para a gente orar.